tardes. Eu sou a professora Ioana Freitas, discente do curso de Licenciatura Integrada em Matemática e Física da Universidade Federal do Oeste do Pará. E eu sou a professora Sandriana Vieira, do curso de Licenciatura Integrada em Matemática e Física também, e hoje nós iremos estudar matéria e radiação. Muito bem, turma, então vamos ao planejamento da nossa aula. Estou aqui apresentando para vocês o nosso plano de ensino e estarei detalhando para vocês como é que nós iremos trabalhar. E temos aqui agora o ano letivo 2024, a primeira etapa é de apresentar esse plano para vocês. Então hoje a gente vai estar verificando como é que a gente vai trabalhar ao longo desse bimestre, certo, turma? Bem, tem que área do conhecimento, ciências da natureza e suas tecnologias, uma vez que esse trabalho, turma, vai ser para vocês trabalharem nos projetos integradores. Então, vai ser um trabalho que vai abordar tanto a biologia, a química, a física e um pouco de língua portuguesa, porque a gente vai ver mais lá na frente que tem parte de produção textual também. Mas vamos lá, o componente curricular especificamente é física. Esse plano de ensino vai ser trabalhado por mim, professora Sandriana, e pela professora Ioana Freitas. Estaremos trabalhando nesse primeiro bimestre com vocês do terceiro ano, e a nossa unidade temática, como nós já mencionamos lá no início, vai ser de radiação e as aplicações, tá bom? Nossa unidade temática. E para o eixo estruturante, nós estaremos fazendo investigação científica, mediação e intervenção sociocultural. Vamos já entender por que isso. O tema é matéria e radiação. E aí nós temos aí como objeto de conhecimento a radiação e seus efeitos, e aí nós iremos estar analisando qual é os efeitos da radiação na saúde, quais são os efeitos da radiação no meio ambiente, e se em casos de acidentes e até mesmo em se tratar da radiação, quais são as medidas de segurança que nós devemos tomar, certo? Trazemos aqui também as habilidades relacionadas aos itinerários formativos de ciências da natureza, uma vez que é um projeto integrador, volto a frisar. E aí nós temos aqui como habilidade 1, identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade e ética, inclusive utilizando o apoio a tecnologias digitais. Como nós iremos trazer a abordagem de utilização de filmes, então a gente já coloca essa habilidade dos projetos, dos itinerários formativos para a gente estar trabalhando. E aí temos as outras duas habilidades também destacadas aqui no plano de ensino. Mais à frente trazemos aqui as competências gerais, e aí nessas competências gerais nós trazemos 10 competências que estão dispostas na BNCC. Temos também as competências específicas, que já é específicas da área de ciências da natureza, turma. E aí, vale a pena frisar que essas competências vêm dizer para a gente que nós precisamos analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos com base nas relações entre matéria e energia, para populações individuais e coletivas que aperfeiçoem processos produtivos, minimizem impactos socioambientais e melhorem as condições da vida em âmbito local, regional e global. E aí a outra competência, que é a competência 3, específica da área, vem trazer para a gente analisar situações, problemas e avaliar aplicações do conhecimento específico, do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios da ciência da natureza para propor soluções que considerem demandas locais, regionais e globais e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados e diversos contextos por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais da informação e comunicação. Das habilidades que nós iremos trabalhar, nós trouxemos aqui habilidades específicas de física, de ciências da natureza, e trouxemos algumas habilidades também de língua portuguesa, porque como foi mencionado para vocês, vocês irão fazer algumas produções textuais, então é muito importante que a gente se atente a essas habilidades da língua portuguesa. Uma delas é analisar os textos argumentativos e posicionamentos assumidos, os movimentos argumentativos, sustentação, refutação, contra-argumentação e negociação, e os instrumentos utilizados para sustentá-los, para avaliar sua força de eficácia e posicionar-se criticamente diante da questão
discutida e ou dos argumentos utilizados, recorrendo aos mecanismos linguísticos necessários. Por que a gente traz essas competências? Muito em função de que vocês irão produzir textos e vocês precisam produzir textos de acordo com o filme que a gente vai trabalhar, analisando todo o movimento, tanto da questão trabalhada, que é a questão da radiação, quanto do contexto social. E aí queremos analisar também como é que vocês estão nessa questão de escrever, de criar textos e também da argumentação de vocês, do ponto de vista de como vocês irão apresentar e sustentar esses argumentos. Mas a abordagem metodológica, entender como é que vai funcionar esse nosso projeto. Nós temos que, na primeira etapa, estamos aqui apresentando o plano para vocês e aí a gente já deixa alguns questionamentos iniciais que vocês podem estar respondendo aqui para a gente, deixando nos comentários. O que vocês sabem sobre radioatividade? Como vocês imaginam que a radioatividade afeta nossas vidas diárias? O que vocês acham que é a radioatividade, né? Se em algum momento da vida de vocês já ouviram falar sobre radioatividade, onde vocês acham que é possível encontrar? E aí, como que vocês acham que os cientistas descobriram a existência da radioatividade? Quais foram os principais marcos e histórias nesse campo? Quais são os usos e aplicações da radioatividade na medicina, na indústria e em outras áreas? Eu tenho plena certeza que vocês já vão lembrando aí de vários exames que são realizados com algum tipo de radioatividade. E aí o último questionamento é: como a radioatividade pode ser perigosa? Quais são os riscos associados à exposição a materiais radioativos? E aí, o que vocês pensam em relação a isso? O que vocês já ouviram falar? O que vocês trazem de conhecimento? Tudo que vocês trouxerem de informação é muito valioso para a gente começar esse debate da nossa aula, e aí a gente já vai começando a explorar os conceitos físicos a partir daqui. E aí, partindo também do pressuposto que vocês já trazem, a gente já começa o conteúdo explicativo também, que é a nossa próxima etapa, inclusive. Temos a parte aqui de explicar a análise fílmica, a gente vai já passar para essa parte, a professora Ioana vai trazer um pouquinho mais adiante para vocês como é que a gente vai fazer a análise fílmica. Nessa etapa, nós iremos apresentar para vocês como fazer a análise, porque nós iremos assistir o filme Césio 37, Pesadelo de Goiânia, tá bom? E a gente, na terceira etapa, vai propor uma roda de conversa a respeito do filme, a partir do que vocês irão anotar, fazer essa roda de conversa e aí sugerir uma escrita de texto. Então é muito importante vocês irem observando ao longo do filme o que se passa, o contexto, as questões físicas observadas, os fenômenos físicos que a gente já pontuou aqui nos questionamentos, vocês já foram mandando. E aí vão anotando essas coisas, porque depois nós iremos trazer essa discussão para a roda de conversa, e aí posteriormente vocês irão produzir um texto acerca disso, tá bom? Na quarta etapa, a gente vai fazer a produção de alguns materiais e discussões. Para isso, nós iremos dividir a turma em 6 equipes. Vocês irão escolher os grupos, vai ficar a critério de vocês essa escolha, e aí cada equipe vai trazer um tema para ser debatido. Nós iremos fazer o sorteio desses temas de acordo com a equipe. Vamos fazer isso um pouquinho mais para frente também. E a quinta e a sexta etapa é a orientação para a produção desse material, certo, turma? E aí na sétima e na oitava etapa vocês irão fazer a exposição desse trabalho, e na nona etapa nós teremos a autoavaliação. Vocês irão avaliar o que vocês aprenderam, trazer o que vocês conseguiram captar de conhecimento, o que vocês não tinham visto, o que vocês imaginavam, e a partir depois dessa aula, quais são os aprendizados que ficaram, quais foram as análises que vocês conseguiram fazer. E aí eu, enquanto professora, e a professora Ioana também, estaremos apontando para vocês alguns dos movimentos que nós conseguimos observar durante esse percurso de desenvolvimento do projeto.
E aí, para a estratégia de avaliação, a gente vai fazer 3 tipos de avaliação, tá bom? A partir da investigação científica, de aula expositiva, do seminário e do estudo dirigido, e aí utilizando como recurso didático o filme. E aí, na primeira avaliação, será a produção da ficha de texto, ou seja, vocês vão produzir a ficha ao longo do momento em que vocês estiverem assistindo o filme. E aí, esse texto nós iremos avaliar de acordo com o que foi apresentado lá nas habilidades de língua portuguesa também. A segunda avaliação vai ser a produção do seminário, que aí a gente vai verificar o comprometimento de vocês com a pesquisa, o posicionamento de vocês na hora da avaliação. Essa aí é uma avaliação um pouco mais do ponto de vista do professor, de como é que vocês estão se saindo. E aí a terceira avaliação é, como eu já mencionei, a autoavaliação, que vocês vão refletir sobre a aprendizagem de vocês ao longo do bimestre e sobre o que foi estudado, quais foram os aprendizados gerados, e aí vai muito também do que vocês avaliam que aprenderam, certo? Aí a gente tem aqui na bibliografia tanto a base comum curricular que serviu para a gente traz aqui um livro que foi utilizado como base para pensar esse projeto integrador, e aí algumas orientações da SEDUC também, e nós vamos deixar mais aqui para frente para vocês alguns materiais orientativos em que vocês irão pesquisar. Já deixo aqui pontuado também os temas dos seminários, que vai ser efeitos da radiação na saúde humana. O outro tema vai ser medidas de segurança em casos de contaminação radioativa, e o tema seguinte vai ser impactos ambientais da radiação e aspectos sociais e psicológicos da exposição à radiação, e por último, a regulamentação de políticas de segurança nuclear. A partir do filme vocês irão fazer pesquisas. A gente vai deixar aqui para vocês alguns materiais indicativos e sites de pesquisa para que vocês consigam estar, para além do filme, acessando outros materiais e buscando pesquisar além disso, certo? E aí na próxima aula, então, a gente já assiste o filme e aí em seguida faz a exposição do conteúdo, já fazendo uma discussão com o filme também. E aí, então, a gente já vai deixar um spoilerzinho aqui para vocês do que se passa o filme. Então, meus queridos, na próxima aula nós estaremos assistindo o filme Césio 137, O Pesadelo de Goiânia. Então, nós temos algumas obras cinematográficas muito interessantes para se abordar a questão de matéria e radiação, que é o nosso conteúdo. Entretanto, nós optamos por escolher este filme em específico por ser uma obra brasileira, e aí a gente ressalta a importância da valorização do cinema brasileiro, que tem se desenvolvido ainda mais nos últimos anos. Esse é um filme que foi lançado em 1990, 3 anos após o ocorrido, né? Ele é inspirado no acidente radioativo que teve em Goiânia por volta de 1987, e ele foi produzido baseado em relatos das vítimas do acidente, e aí a partir daí se desenvolveu um roteiro. Quando a gente assiste a obra, e nós vamos trazer a obra para nós assistirmos em sala, e a partir daí desenvolver algumas atividades bem interessantes, quando nós assistirmos essa obra, nós temos que ter em mente que ele é uma representação da realidade. Não foi o que de fato ocorreu lá em Goiânia em 1987. Não, ele é uma representação. E aí nós temos um elenco assim de primeira ensinando o filme, desde Nelson Xavier, Joana From, que hoje é considerada uma das damas da teledramaturgia brasileira, que estão aí em papéis de destaque. E também uma curiosidade do filme é que há nele aparições muito breves como figurantes das próprias vítimas, né, que foram sobreviventes do acidente. Então, assim, se vocês já quiserem dar uma pesquisadinha para a próxima aula, tudo bem, mas ainda não é para assistir o filme, tá bom? A gente vai trazer, nós vamos assistir, nós vamos conversar e tentar analisar ao máximo essa obra para a partir daí a gente desenvolver, né, as nossas atividades e o nosso conteúdo didático, tá bom? Porque
é interessante nós analisarmos a proporção que tudo isso tomou e que gera consequências até os dias de hoje. E aí, a partir do filme que a gente vai assistir, vamos analisar. Como vocês viram no planejamento, que foi apresentado pela professora Sandra Ellen, nós temos algumas atividades que vamos produzir. Dentre elas, é a produção de uma ficha, né? Uma ficha de análise. Basicamente, nessa ficha, eu vou já adiantar para vocês, apresentar para vocês. Vocês vão colocar as primeiras impressões de vocês. Então, enquanto vocês estiverem assistindo o filme, a gente pode ir pausando, vocês podem ir anotando, fazendo as anotações iniciais de vocês, tá bom? Ela vai servir, sim, vocês vão entregar ela pra gente observar como foi isso, porque depois disso, né, a gente vai ter uma roda de conversa e vocês vão produzir um textinho, isso já para as aulas futuras, para a gente verificar o que mudou, né? Então, a gente vai analisar tanto a ficha quanto o texto que vocês vão produzir a partir da roda de conversa e desse contato inicial do filme. Mas essa ficha de análise, ela é inicialmente o primeiro contato de vocês com o filme, as primeiras percepções que vocês vão ter, tá? E aí, lembrando que não vai ter a questão de certo ou errado, a gente vai analisar como é que tá o nível de interpretação de vocês, ok? Por quê? Da mesma forma que quando a gente está trabalhando lá o livro didático, a gente para resolver os exercícios do livro, aí a gente lê os textos, cada tópico, tudo bonitinho, verifica os exemplos. Quando a gente está utilizando como material didático uma obra cinematográfica, a gente também tem que analisar tudo que compõe ela. O conteúdo didático em si, que é muito importante, mas também o elenco desse filme, são muitas pessoas envolvidas, dá trabalho para fazer, o que esse filme traz de verdade e principalmente como ele é baseado em fatos reais, o que ele tem de licença poética, não é? Que foi adaptado a título de fluidez da história. São questões que a gente tem que analisar e verificar, tá? Então, a gente também vai analisar detalhadamente essa obra, verificar diversas questões. Mas, na ficha de análise de vocês, o que a gente quer que vocês coloquem? É claro que a gente quer que vocês se atentem para essas questões, mas a gente quer que vocês coloquem, por exemplo, aqui na ficha, né? Derivações. Esse filme foi derivado de algum livro, de alguma obra que inspirou ele, de algum ocorrido, né, que aconteceu ao longo da história, o impacto. Qual o impacto que essa obra gerou na nossa sociedade? E aí o impacto. Que impacto esse filme ele acabou gerando na nossa sociedade? Pode ser premiações, né? O que os comentaristas da época falaram sobre o filme? Temos alguma atualização sobre as percepções que essa obra causou? Espera-se, né, que sendo o filme, né, que foi inspirado em um acontecimento que tomou uma proporção grandiosa, que gerou um impacto muito grande na época, sendo uma obra produzida 3 anos depois, né, com o auxílio de vítimas, né, a partir de relatos de vítimas, é sim um filme que deve ter gerado aí algum impacto. É interessante vocês darem uma pesquisada. É claro que vocês vão poder, claro, pesquisar um pouquinho após assistir o filme para terem essas informações. Aí vocês vão trazer também nessa ficha a descrição visual. Ah, professora, o que é isso? É a maneira como as situações elas são apresentadas ao longo do filme. Então, cada cena, ela é muito bem pensada, né? Então, dependendo do enquadramento, dependendo do modo como a trilha sonora entra e por aí vai, vocês vão percebendo isso, tá? Então, é mostrado eles manuseando algum material radioativo? Uma determinada música de tensão entrou em determinado momento na cena. O que isso quer dizer? Então, como é o cenário do filme?
O filtro, eles utilizam algum filtro para realizar as filmagens? Então são questões. E o que isso passa para você? Né? Que primeira impressão você tem? Qual sua interpretação a partir apenas das imagens do filme? Sem levar em consideração, nesse primeiro momento, o todo da cena em si. Mas se você olhasse assim, o visual, né? O cenário e por aí vai. Desde o modo como também, como eu disse, as câmeras são trabalhadas. As paisagens do filme. Como isso casa com a história que está sendo contada. E que interpretação isso gera em você, né? Então também é uma reflexão a se fazer. Partindo daí, né, dessa descrição visual, eu quero uma descrição do cenário. Como é o cenário? O que você observa? O que tem lá? Vamos lá, descreva os muitos cenários que são apresentados no filme. Mas quais os cenários principais? Ah, professora, porque são muitos. Mas quais os cenários principais desse filme? Traz pra gente, descreve aqui pra gente que a gente quer saber, né? São as suas primeiras percepções. Como eu disse, não tem certo nem errado, tá, pessoal? Outro ponto, descrição narrativa. Conta pra gente a história com as suas palavras. A história que o filme contou. Que muitas pessoas trabalharam ali para contar aquela história. Você vai contar agora, tá? Não é para inventar, não é para criar nada. Eu só quero que você faça um resumo da narrativa dessa obra cinematográfica, tá bom? E aí, descrições das cenas. Não precisa descrever cena a cena aqui, tá? Eu só quero que você traga uma descrição de como foram algumas cenas que te chamaram a atenção e tal, cenas que você considerou muito importantes para o desenvolvimento da obra como um todo, cenas que para você foram chaves, assim, para desencadear até o desfecho final, tá? E aí a gente tem o tema social. Quais são as questões que essa obra traz a nível social, né? O que a gente tem de questões dessa natureza que podem ser mencionadas que o filme traz e nos propõe uma reflexão. Dito isso, o que esse filme ele tem de ficção, né? O que você para, analisa e pensa, pera, mas aí não tá tão compatível com a realidade. E podem ser cenas, como eu disse, tanto relacionadas a uma licença poética, quanto cenas que você percebe que não são possíveis na realidade. Às vezes, principalmente filmes de ficção científica, a gente nota alguns acontecimentos, né? Por exemplo, ou melhor, além de ficção científica, filmes principalmente de ação. A gente vê brigas, as pessoas lutando e tudo mais, e a gente fica, cara, mas se fosse na realidade, não é bem assim que a banda toca, não é? E aí é interessante você fazer isso. Ai, peraí, mas não é assim. E aí, o que vocês acham que não é, né, que tem de ficção no filme, que vocês querem trazer pra gente conversar e tudo mais? Anota na ficha também. Outro ponto que na nossa ficha tem para vocês preencherem. Problemática, gente. Qual é a mensagem principal desse filme? A problemática. Qual é a situação, problema que assim vocês acham que é a principal abordada no filme? Dito isso, quais outras problemáticas vocês observam no filme? Claro, o filme ele traz uma problemática central, uma situação central, mas tem as demais situações que vão acabar surgindo a partir dessa situação central. E aí, quais, né, são elas? Tragam pra gente as percepções de vocês para nós discutirmos em sala. Eu digo trago, né, mas a gente vai acabar fazendo de sala. Vocês vão assistir o filme e a gente vai acabar produzindo essa ficha em casa. Se ficar para casa, tudo bem para vocês em casa, eu digo em sala. Se ficar para vocês fazerem em casa, tudo bem. Mas vamos tentar fazer em sala, que, como eu disse, são as primeiras percepções, mas talvez não dê tempo. Vamos ver, vamos tentar seguir o nosso cronograma, mas enfim. E aí, o debate, né? Qual o debate principal dessa trama, né?
quais são as discussões que surgem nessa trama. Isso conversa com todos os tópicos que vocês já trouxeram anteriormente. E aí, como esses conflitos contribuem para o desenrolar do enredo. E aí a gente tem o outro tópico da ficha, que é a interdisciplinaridade. Além das questões relacionadas à física, por exemplo, que é o que nós estaremos trabalhando, com quais outras questões esse filme vai trabalhar? Com quais outras áreas de saber esse filme vai dialogar? Então, reflitam sobre isso e aí vocês vão preencher esse tópico da ficha. E aí a gente tem ciência. Nesse tópico, eu quero que vocês coloquem o que vocês veem que vocês conseguem relacionar à ciência que o filme traz, né? A gente sabe que a ciência está em tudo, basicamente. Mas o que vocês veem desde objetos científicos que vocês consideram, né? Termos e por aí vai. O que vocês conseguem observar nessa obra? Dito isso, no nosso penúltimo tópico, nós temos sociedade. Então, vocês vão nos retratar, né? A questão da sociedade dessa obra. Como era a sociedade ali retratada no filme, né? E como ela se porta ao longo da nossa problemática. Como essa obra vai retratar isso pra gente. E a partir daí, nós temos o nosso último tópico, que é mudança de valores. Quais as mudanças de valores que esse filme propõe? Quais reflexões esse filme nos desperta, né? Para que, a partir daí, a gente possa estar analisando nossas atitudes, as questões que nos cercam e por aí vai. Então, queria que vocês também se atentassem para isso. Essa ficha, ela tá bem pequenininha, na verdade ela é o resultado, o resumo, né, de uma outra ficha que eu acabei produzindo ao longo do tempo, fichas de análise de algumas obras cinematográficas, que são divididas em 3 etapas, que essas fichas, elas têm um enfoque em ciência, tecnologia e sociedade, tá? Então, professora, como é isso? Então, a gente acaba analisando os filmes e o modo como eles articulam ciência, tecnologia, sociedade e ambiente também, né? Eu não mencionei, mas é importante também. E vocês vão ver que esse filme, ele traz muito essas questões ambientais também. E quando a gente for para as próximas etapas da atividade, a gente vai ver algumas... vão ser despertadas aí algumas reflexões dentro dessa temática, tá? Mas assim, essa ficha que a gente trouxe para vocês é um resumo de outra que eu acabo trazendo uma parte mais seletiva da obra, né? Uma parte descritiva e uma parte interpretativa, tá? Porque além da gente entender tudo isso que eu já mencionei para vocês, né? É interessante a gente ter conhecimento da obra como um todo. Como essa obra foi produzida, o elenco envolvido e por aí vai. É muito interessante. Um filme, ele dá muito trabalho para fazer. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando ele vai estar trabalhando ele, porque, assim como diversos outros materiais didáticos que a gente pode estar trazendo aqui para vocês, ele é o resultado do esforço de outras pessoas. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, tá bom? Respeito ao analisar a obra, tá? Todo esse cuidado e esse carinho, que eu tenho certeza que vai ser uma atividade que vai contribuir muito para a formação de vocês. Então, na próxima aula, como eu disse, a gente vai estar vendo esse filme, preenchendo a ficha. A partir daí, a gente vai ter uma troca, conversar e tudo mais. E aí, a gente vai produzir um texto, mas não se afobem, né? A professora Sandriellen explicou tudinho o nosso planejamento, como vai ser e tal. As questões iniciais que a gente acabou trazendo vão ser respondidas ao longo do trabalho e por aí vai. E aí a gente vai conversando, tá bom, pessoal? E essa foi a aula de hoje. Até a próxima, pessoal! E na próxima aula estaremos assistindo o filme Césio 137, O Pesadelo de Goiânia. Até a próxima!
Quem mandou cortar o cabelo? Foram eles que cortaram. Ah, não podiam fazer isso. Calma-te. Cresce outra vez. Eu não tinha direito. Cresce outra vez. Aquele bilhete. Nesse momento eu comecei a contar os que iam morrer comigo. Os meninos que pegaram o chumbo deveriam ser os primeiros.